Você já ouviu falar de sionismo? Se eu te perguntar quem foi o primeiro sionista do mundo, quem que você diria? Hoje você provavelmente vai ter uma surpresa e descobrir que o sionismo e o primeiro sionista surgiram muito antes do que você imagina. Eu sou Yair Alom e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayet Hanan, hoje focando nos parágrafos 52 e 53 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, a palavra sionismo, a maioria das pessoas vai conhecer como um movimento político, um movimento nacionalista surgido ali no século XVIII, XIX, que visava criar um Estado para os judeus, um Estado judaico lá na terra de Israel. E foi um movimento bastante próspero, tanto que em 1948 realmente surge um Estado judeu em Israel e que, graças a Deus, existe até hoje. Mas o que pouca gente sabe é que a ideia do sionismo, na verdade, é muito mais antiga. Vamos começar analisando a própria palavra. Por que o movimento chamou sionismo? Poderia ser chamado israelismo, ou qualquer outro termo. Sion é uma palavra hebraica que se refere a um ponto muito específico da terra de Israel, ao monte mais alto da cidade de Jerusalém, o que às vezes a gente também chama de Monte do Templo, onde hoje tem a famosa mesquita, aquela que todo mundo vê nas fotos de Jerusalém, com aquela cúpula dourada. Antes dessa mesquita, o que ficava lá? O Templo de Jerusalém. Ele ficava sobre aquela montanha, sobre aquele monte. Então Sion é esse monte. Jerusalém em si, ela tem 7 montanhas, tá? Ela foi construída sobre 7 montanhas, Sion é a mais importante. Então quando eu falo de sionismo, quer dizer, eu considero este local super relevante para os judeus. Bom, e quem foi a primeira pessoa a perceber isso? Agora talvez fica mais fácil você responder. Foi o rei Davi, a tradição ensina. O rei Davi foi a primeira pessoa a se dar conta, não de que o lugar era importante, outras pessoas sabiam disso, mas que eu precisava fazer algo com este local e preparar ali um espaço sagrado. Então, por exemplo, a tradição conta que Abraão, Isaac e Jacó também já tinham essa noção. Jacó, por exemplo, aquela famosa passagem que ele dorme, sonha com uma escada, a tradição diz que acontece no Monte Sião, tá? É em Jerusalém. Só que o rei Davi foi o primeiro que falou, aqui tem que ser o templo de Deus. Vocês talvez conheçam a história. Ele queria construir o templo, Deus aparece para ele e fala, olha, agradeço a sua intenção, mas infelizmente você não vai poder construir o templo, porque você tem a mão muito manchada de sangue, Deus diz para ele. Davi era um cara que se envolveu em muitas guerras, para virar rei, para conquistar para virar rei não, mas para solidificar o seu reino, para expandir o reino. E aí Deus fala, mas fique despreocupado que o seu filho vai construir um templo aqui. Mas, voltando, a ideia vem de Davi, Davi é que foi o primeiro sionista nesse sentido. E aí, claro, que se você também entendeu o que a gente está falando, o sionismo nesse sentido é mais do que um movimento político nacionalista de morar em Israel. Nesse sentido que nós estamos abordando, o sionismo é uma forma de eu solidificar ou consagrar a união com Deus. Isso era o que Davi queria, fazer daquele monte Sião, que é um monte em Jerusalém, repito, um local em que o homem pudesse conversar com Deus. O templo era para isso, Então as pessoas poderiam ir para o monte Sião, fazer seus sacrifícios, fazer suas orações, participar do templo. E aí, interessante a gente, já que a gente explorou a metáfora, perguntar por que o Davi não conseguiu. Eu dei o motivo, Deus fala que ele tem a mão muito suja de sangue. Mas mais cabalisticamente, o que está acontecendo? A gente sabe que Davi, ele era muito ligado à energia de Gevurah, a coluna da esquerda da árvore da vida. Um dos vários exemplos dados para isso é que ele nasce ruivo. E a cor ruiva, acho que a gente já explorou isso até no Zohar Diário, O vermelho representa essa coluna da esquerda. Quando Deus aparece e fala, você tem muito sangue nas mãos, é o jeito de falar a mesma coisa, Sangue nas mãos, vermelho. Ele já esteve muito envolvido com matança, com guerra, com conflito. Uma pessoa com esta conexão com a coluna da esquerda não é a mais indicada para construir um templo, percebe? Que é da coluna da direita, que tem, ou pelo menos da coluna do meio, Mas que tem um objetivo de, como eu falei, consagrar uma união com Deus. Então, realmente, Davi é o primeiro a ter essa percepção, mas ele não consegue necessariamente materializá-la. Isso fica para o filho dele, o rei Salomão. Um bom dia a todos e tudo de bom.